Me apaixonei pela minha cunhada, após minha esposa me trair e nos abandonar. Estou apaixonado pela minha ex-cunhada. Ela tem 27 anos e eu, 32. Ficamos próximos após meu divórcio da irmã dela e a morte do marido dela. Ela é ótima com meus filhos. Estou apaixonado e não sei como proceder. Finalmente cheguei a um ponto em que não suporto mais isso. Estou apaixonado por essa mulher há muito tempo, talvez alguns anos, e não sei se devo acabar com isso ou tentar algo com ela. Conheci minha ex-esposa, irmã dela, quando eu tinha 23 anos. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Aos 26, eu já tinha meu filho e um cachorro e estava casado. No entanto, poucos meses após o casamento, minha ex-esposa teve um caso. Pior ainda, o homem com quem ela traiu me envolveu com heroína. Após confrontá-la sobre isso, ela disse que iria buscar ajuda, mas em vez disso, foi embora à noite. Não tenho notícias dela há 4 anos. Pelo que ouvi, ela ainda está com aquele cara e está sem teto em Las Vegas. Não sei o quão verdadeiro isso é, mas, focado em manter tudo junto para as crianças, realmente não tenho tempo para persegui-la, nem quero. Depois do que ela fez, acabei me divorciando à revelia. No entanto, mantive uma relação muito positiva com meus sogros. A cada 2 fins de semana, meus filhos ficam com os avós do lado materno, e eles praticamente me tratam como um filho ainda. Eu ainda vou a festas de Natal e sou razoavelmente querido pela família. Ninguém fala sobre minha ex mais, principalmente para não preocupar meus filhos. Meu filho mais velho está muito magoado com a partida da mãe. Ele tem 9 anos agora, e eu tive que levá-lo à terapia depois que ele me disse que esperava que a mãe estivesse morta. Ela estava ficando verbalmente abusiva no final, quando ele tinha cerca de 5 ou 6 anos. Enfim, no ano seguinte à partida da minha ex, a irmã dela e o namorado começaram a vir muito para ver as crianças. Eles sabiam que eu trabalhava muito e cuidavam das crianças, chamando de prática, já que queriam ter filhos próprios. Meus filhos os adoravam e eram mimados por eles, o que eu não me importava, porque todos precisávamos de um pouco de positividade. Eles se casaram e estavam muito apaixonados. No entanto, o marido dela morreu em um acidente de trabalho logo após o nascimento da filha deles. Tem sido extremamente difícil e doloroso para todos os envolvidos, como se pode imaginar. Segui o exemplo da minha cunhada e comecei a levar a filha dela para dar-lhe tempo para si mesma, se as coisas ficassem difíceis demais para lidar. Ela precisava de tempo sozinha. Ela está em aconselhamento de luto há alguns anos, mas ainda usa o anel e me disse que não consegue imaginar namorar novamente. Eu falo com ela sobre ele com frequência, e ela chegou a um lugar melhor, mas ainda está muito apaixonada por ele. Não consigo imaginar esse tipo de dor. Nos últimos 2 anos, temos sido uma presença mais constante na vida um do outro. Meus filhos adoram a tia, e eu a convido para jantar algumas vezes por semana. Minha filha e a filha dela se tornaram próximas e adoram estar juntas, então fazem festas do pijama. Já superei minha ex, mas a ideia de namorar alguém possivelmente perigoso como a mãe deles me manteve fora do cenário de encontros. Não sei quando aconteceu, mas lentamente comecei a me afeiçoar à minha cunhada. Ela é uma ótima mãe, pelo que aconteceu com ela. É uma das pessoas mais doces que conheço, e seu senso de humor sempre me faz rir e feliz. Então comecei a perceber que estou fisicamente atraído por ela. Sempre me senti um pouco culpado por isso, porque o falecido marido dela era um bom amigo, e como ela obviamente ainda está de luto, mantive isso para mim mesmo. Desde que a pandemia começou, temos estado juntos um pouco mais, porque o distanciamento social nos fez perder contato com a maioria das outras pessoas. Nada romântico jamais foi discutido, e eu tento não flertar, mas na semana passada estava muito tarde, depois que as crianças foram para a cama, fizemos algumas bebidas, não o suficiente para ficarmos bêbados, mas ela decidiu que preferia passar a noite, então dormi no sofá. Acordei com o café da manhã esta manhã, e nós 4 parecíamos a família que sempre quis. Ela até beijou minha testa, o que não é algo que ela normalmente faz. Ainda não disse nada, mas depois que ela saiu, encontrei meu filho brincando quieto com seus brinquedos em seu quarto. Ele parecia chateado. Então perguntei se estava tudo bem. Ele me disse diretamente, da maneira que só uma criança pode, que gostaria que a cunhada fosse sua mãe. Sentei-me com ele e perguntei por que ele pensava assim, e ele deu uma série de razões, e ela é legal com ele, nunca grita por nada, ele gosta de vê-la nos avós, e ela desenha com ele, o que eu não sabia que faziam. No final,
Meu coração, que já está derretendo por essa mulher, se derreteu ainda mais. Quando fui visitar e deixar as crianças com os avós, tentei abordar o assunto com os pais dela para sentir como as pessoas viriam. Fiz uma piada sobre ela e eu agirmos como um casal às vezes, e eles não riram e foram meio indiferentes, amigáveis, mas ou sabem de algo ou desaprovam. Está ficando muito difícil para mim ignorar ou fingir que isso não está me afetando. Estou apaixonado por ela. Ou tenho que acabar com isso e encontrar alguma maneira de não pensar nela, ou tenho que encontrar alguma maneira de navegar por esta situação e contar tudo a ela. Se alguém aí tiver alguma ideia de como abordar uma viúva, especialmente uma que foi casada com um amigo, com essa intenção, eu realmente poderia usar sua ajuda. Primeira atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me deram conselhos sobre como proceder e ideias de coisas que eu poderia talvez dizer à minha ex-cunhada. O que acabei fazendo, pouco depois de fazer a primeira postagem, foi lembrar que meus filhos passariam a noite de domingo na casa dos avós. Normalmente, quando fazem isso, minha sobrinha, filha da cunhada, se junta a eles. Permito essas visitas porque acho importante que mantenham uma relação saudável com os avós maternos, e minha cunhada deixa a filha ir porque ela gosta de brincar com minha filha. Bem, percebi que teríamos uma noite livre. Normalmente, eu apenas relaxo ou vou à academia uma noite extra, mas achei que seria a oportunidade perfeita para ver minha cunhada sem as crianças por perto. Enviei uma mensagem para ela dizendo: "Ei, as crianças estarão fora neste domingo. Estava pensando se você gostaria de jantar." Era um lugar bastante sofisticado que reabriu há cerca de 2 meses para refeições ao ar livre. Nunca a convidei para jantar, e quase nunca estamos sozinhos ou sem uma criança na outra sala. Ela disse que adoraria. E então meu pânico começou a se instalar, porque agora eu tinha que realmente agir de acordo com meus sentimentos. Perguntei se ela preferia se encontrar em minha casa e irmos em um carro ou se encontrar no restaurante. Ela disse que passaria em minha casa primeiro. Eu estava um pouco mais arrumado do que o normal, vestido, mas não excessivamente. Ela apareceu e, meu Deus, estava em um vestido de noite muito bonito, maquiada, realmente deslumbrante. Devo ter ficado de boca aberta por um segundo. Fizemos um pouco de conversa fiada, elogiamos como estávamos, mas eu ainda não tinha coragem e ela não estava pressionando a questão. O jantar foi realmente maravilhoso. Eles tinham um grupo de jazz ao vivo tocando. Definitivamente voltarei a este lugar. Ela me disse que esta foi a primeira vez que teve uma saída social adulta que não envolvia sua filha em alguns anos, e eu mencionei que foi mais ou menos o mesmo para mim. Estávamos rindo, brincando, conversando, um pouco de toque casual aqui e ali. Não consegui encontrar minha coragem, no entanto, tinha medo de arruinar este momento, então me rendi a me divertir. Mas, ao sairmos, minha mente estalou e eu simplesmente pensei a que se dane. Quando nos levantamos para voltar ao carro, ofereci meu braço a ela e caminhamos de braços dados até o carro, sem constrangimento, ninguém mencionando o que estava acontecendo. Abri a porta para ela e planejava levá-la de volta ao carro dela. Quando abri a porta, ela me parou, parecendo um pouco nervosa. Ela simplesmente me disse para parar e que queria me beijar. Não houve álcool no jantar, então isso foi tudo dela. Eu a puxei para perto e nos beijamos. Mal posso descrever como foi maravilhoso finalmente tocá-la. Bem, o beijo continuou do lado de fora deste restaurante, com ela encostada no meu carro por pelo menos meia hora. Quando finalmente nos separamos, trocamos alguns olhares sonhadores antes de entrar no carro e voltar para minha casa. Ela segurou minha mão enquanto eu dirigia. Acho que nunca estive tão feliz. Confessei a ela que comecei a ter sentimentos por ela há muito tempo, mas com as coisas terríveis que passamos, não queria assustá-la. Ela me disse que carregava uma chama por mim há cerca de 6 meses. Naquela época, eu tinha saído em alguns encontros do Tinder. Como éramos apenas amigos, descrevi como foram desastrosos. Ela me disse que começou a se sentir intensamente ciumenta e irritada por eu estar saindo com essas garotas. Foi nessa época que ela percebeu que de alguma forma desenvolveu sentimentos por mim. Acontece que eu não a procurei por causa do falecido marido dela, e ela não me procurou porque tinha medo de que eu visse muito da irmã dela, minha ex-esposa, nela e começasse a ressentir-me por isso.
Convidei-a para entrar depois que voltamos para casa e decidimos tentar resistir ao desejo de ir direto para a cama e apenas nos sentamos no sofá, aconchegados, conversando sobre o que precisaríamos fazer para tornar isso um relacionamento funcional. Houve alguns momentos realmente emocionantes. Claro que falamos sobre o falecido marido dela um pouco e onde ela se sente no processo de luto, dizendo que não quero apressá-la e que não vou a lugar nenhum se ela precisar de tempo. Esperarei o tempo que ela precisar. Ela disse que sente que está em um lugar onde poderia amar novamente, que há muito tempo deixou de se sentir culpada por ter sentimentos por mim, algo com que lutou. Ela então trouxe à tona sua irmã e as perguntas óbvias que algumas pessoas fizeram nos comentários. O que faríamos se a ex decidisse aparecer por aqui novamente ou tentar voltar à vida dos meus filhos? E se ela voltasse reformada e arrependida? Eu a aceitaria de volta? Disse a cunhada que isso é um grande não, que perdoei a traição, mas nunca perdoarei o que ela fez ao meu filho. Ele era um menino muito alegre e feliz antes de a mãe dele começar a trair, usar drogas e descontar nele. Ele está melhor agora, mas por um bom tempo seu comportamento e negatividade para alguém tão jovem me preocupavam. A cunhada estava preocupada com a reação dele a ela, já que, ao contrário de nossas respectivas filhas, ele é velho o suficiente para entender tudo. Eu disse a ela para não contar a ele, pois isso poderia envergonhá-lo, mas não muito tempo atrás ele me disse que desejava que a tia fosse sua mãe. Dissemos que íamos levar as coisas devagar e não ir rápido demais, mas o beijo começou novamente. Como estávamos em particular desta vez, desistimos de lutar para ficar fora do quarto. Tive fantasias durante todo o tempo que tive sentimentos por ela, e acordar ao lado dela pela manhã foi uma que finalmente pude viver. Avançando, vamos estabelecer noites de encontro e trabalhar para construir sobre nossa já forte base. Quando inevitavelmente contarmos aos nossos pais e sogros que somos um casal, faremos isso juntos. Mas é aí que estou. Essa é minha atualização. Se este sobredito permitir, talvez eu faça outra para dizer como os pais, sogros e crianças receberam a notícia. 2 anos desejando que ela fosse minha. E agora ela é. Melhor não estragar tudo. Segunda atualização. A partir daqui, estou me referindo à minha ex-esposa como Jéssica e à minha cunhada como Carla. Bem, contamos a todos, e na maior parte, foi bem recebido. Quando nossos respectivos filhos estavam com meus sogros, Carla e eu fomos ver meus pais. Eles a conheceram algumas vezes, mas não a conhecem tão bem quanto meus sogros e minha família raramente participam de eventos em comum. Pelo menos eles reconheceram quem ela era. Meu pai não é uma pessoa particularmente sentimental, então não faço ideia do que ele pensa sobre isso, mas minha mãe está a bordo. Ela perguntou se Jéssica sabia, e dissemos que não falamos com ela há 4 anos e Carla não ouve dela há 2, que atravessaríamos essa ponte quando chegássemos lá. Fora isso, meus pais pareciam felizes por mim. Ontem, participamos de uma pequena reunião familiar para o dia do trabalho na casa dos meus sogros. Sabíamos que a recepção aqui seria um pouco mais fria, já que todos também são parentes da minha ex-esposa. Meus pais nos fizeram o favor de levar as crianças ao zoológico à tarde e também para tomar sorvete. Chegamos à festa juntos, e claro, todo mundo estava se perguntando onde estavam as crianças. Parecia que 1 milhão de coisas estavam me dizendo para não fazer isso, mas peguei a mão dela e explicamos que as crianças não estavam aqui porque pretendíamos contar a todos que agora somos um casal. Não era uma grande multidão, talvez umas 8 pessoas, mas realmente parecia que eu estava anunciando isso para um estádio. Não sei como esperávamos que fosse, mas várias das tias dela ficaram muito satisfeitas com isso. Recebemos alguns abraços. No começo, ninguém mencionou minha ex-esposa. Eles estavam apenas felizes porque todos tinham se conformado que Carla nunca mais namoraria. Foi apenas a sogra que causou alguns problemas. Ela disse à festa que sabia que éramos um casal porque eu sempre dava olhares de cachorro para ela e disse que Carla falava sobre mim sem parar. Ela perguntou há quanto tempo estávamos namorando em segredo. E eu disse que apenas 1 semana. Ela zombou e disse que não achava que começar um relacionamento mentindo seria uma jogada inteligente. Ela então nos acusou, mesmo que de maneira brincalhona, de termos desaparecido na festa na piscina dela em junho para nos beijarmos. Os pais dela pediram para conversar conosco após a festa e perguntaram o quão sério estávamos. Como meus pais, perguntaram se minha ex-esposa sabia ou não. Quando eu disse que não e que a opinião dela não deveria importar, dado que ela abandonou a família há 4 anos, eles disseram que se sentiriam mais confortáveis com tudo se eu contasse a Jéssica que agora estou namorando a irmã dela. Ambos estão intensamente preocupados que minha ex volte sóbria e renovada,
Tente fazer as pazes, descubra que estou apaixonado pela irmã mais nova dela e tenha uma recaída. Parecia para mim que eles sabiam de algo que eu não sabia, e, como se vê, Geis tem ligado e conversado com eles há um ano, e eles simplesmente não me contaram. Fiquei chateado que eles esconderam isso de mim. Carla também ficou muito chateada porque, desde a morte do marido, Geis nunca tentou ligar para ela. Eles me mostraram o perfil dela no Facebook, aquele que ela me bloqueou, e lá está ela, parecendo bastante normal, não como a casca queimada que se tornou quando foi embora. Tenho que admitir que vê-la não parecendo a viciada que se tornou quando foi embora me fez sentir um pouco melhor, e Carla também. Os pais dela mantiveram contato com ela em segredo porque ela está envergonhada do que fez e sente que mereceu perder os filhos e não consegue enfrentá-los depois de tudo o que aconteceu. Os pais de Carla me deram o número de telefone dela e pediram que eu ligasse para ela e falasse com ela. Eu disse que meus sentimentos por Carla são reais e não há chance de eu me reconciliar com Geis. Eles pareciam aprovar, mas a sogra honestamente parecia que esperava que consertássemos as coisas. Depois que saímos, conversei com Carla sobre isso e, embora tenhamos discutido antes uma circunstância em que Geis voltasse, decidimos revisitar a conversa à luz dessas novas revelações. Eu disse à cunhada que estou apaixonado por ela, que todo o meu coração é dela e que meus sentimentos de amor por ela são algo mais profundo e forte do que qualquer coisa que eu já senti pela minha ex-esposa. Ela acaba chorando com o estresse da situação, raiva dos pais por guardar segredos e raiva da irmã por não ligar para ela ou oferecer condolências após a morte do marido. Ela então admite que tem medo de que eu a deixe se a irmã voltar, e eu asseguro que isso nunca acontecerá. Foram necessários alguns longos abraços e muitos beijos para acalmar a situação, mas quando fomos buscar as crianças, estávamos de mãos dadas novamente nos sentindo mais conectados do que nunca. Ela tem passado a noite na minha casa com bastante frequência desde que estamos juntos, então as crianças não veem nada. Tenho ajustado meu alarme para as 5 da manhã, levantando-me e indo para o sofá. Bem, na manhã seguinte, decidimos contar aos pequenos o que está acontecendo. Nossas filhas pareciam muito felizes, mas são muito jovens para realmente entender o que está acontecendo. Tudo o que sabem é que podem brincar juntas mais. Levei meu filho de lado, só eu e ele, e perguntei se ele estava bem com isso e o que achava. Ele perguntou se todos moraríamos juntos. Eu disse que talvez algum dia. Ele perguntou se isso fazia da tia madrasta dele agora e eu disse que ele está livre para chamá-la do que se sentir confortável e que respeitaremos isso, e ela também, porque ambos o amamos. Ele então me fez muitas perguntas sobre a própria mãe, coisas que nunca me perguntou antes, e eu respondi praticamente tudo o que ele queria saber. Diminui um pouco minhas respostas. Ele aprendeu um pouco sobre os perigos das drogas nos programas escolares e finalmente fui honesto nesse grau quando disse a ele que a mãe tinha um problema e fez algumas escolhas ruins. Ele me perguntou por que a mãe não o amava, e isso partiu meu coração. Assegurei-lhe o melhor que pude que a mãe o amava. Ela apenas fez muitos erros terríveis e que às vezes os adultos simplesmente não fazem a coisa certa quando deveriam. Ele me perguntou se eu ainda a amava. Eu disse a ele que esperava que ela melhorasse e que não queria que ela estivesse doente mais, mas que ela nos machucou tanto que não poderia amá-la como antes. Não tenho certeza se ele entendeu tudo isso, mas tentei explicar da melhor maneira possível. Fora isso, ele tem estado muito mais feliz e menos retraído desde que Carla está conosco e está sempre se esforçando para fazer todas as coisas típicas de criança para impressioná-la, que eu fazia com minha própria mãe. No final do dia, ainda tenho aquela ligação com a ex para temer, mas ter Carla comigo, poder beijá-la e abraçá-la à noite realmente trouxe de volta uma alegria que estava ausente há muito tempo. Acho que nem sabia o quão infeliz eu estava todos esses anos até perceber o quanto ela me fazia feliz. Temos feito todas as coisas felizes de jovens apaixonados. Ela tem me deixado bilhetes de amor na minha lancheira do trabalho, até pequenos poemas, e eu mandei flores para o local de trabalho dela. Ela mencionou que me disse que algumas das mulheres no trabalho estavam tentando fazê-la me convidar para sair há vários meses, então achei que as flores a fariam feliz e seriam um firme agradecimento piscando para as garotas do escritório. Obrigado a todos que comentaram ou me enviaram mensagens na primeira e segunda postagem. Eles realmente fizeram meu dia e me ajudaram a manter a calma para confessar a ela. Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa, mas acho que isso já cobre minhas atualizações. Terceira atualização. As pessoas têm me pedido uma atualização há alguns meses, então achei que finalmente deveria sentar e fazer uma. O que você está prestes a ler é um comentário que escrevi na semana passada e que apenas copiei e colei, pois é praticamente
realmente bom o suficiente para ser uma postagem. Ele detalha como foi a ligação com minha ex-esposa e um pouco mais de informações. Conversei com ela em setembro. Continuei tentando escrever uma atualização para isso, mas a vida ficou bastante agitada. Escrevi uma atualização de 10 parágrafos há cerca de um mês, mas meu laptop travou. Perdi e fiquei desanimado. A ex-esposa está em um lugar muito melhor e está em recuperação. 8 meses limpa até agora. Ela finalmente me contou os detalhes do caso e como as coisas aconteceram. Como ela entrou nas drogas, coisas que eu realmente não queria ouvir, mas ela está tentando colocar a vida em ordem e, por mais que eu não goste das coisas que ela fez comigo e com as crianças, quero que ela fique saudável. Eu não deveria, mas ainda me preocupo com ela às vezes. De qualquer forma, consegui contar a ela sobre Carla e eu, e ela ficou perplexa com isso. Quando conheci minha ex, ela tinha 19 anos e Carla tinha 14, e na mente dela, ela sempre a via como uma criança em relação a mim, o que, para ser justo, eu costumava me referir a Carla como a irmãzinha. Mas quando ela lembrou que a irmã é uma adulta, que foi casada e teve um filho, a insinuação de que eu era um pervertido parou. Ela perguntou se eu tinha sentimentos por ela enquanto estava casado e eu neguei. Falamos sobre as crianças e ela estava realmente arrependida e chorando durante a conversa. Ela não tem ideia de como seria capaz de enfrentá-las novamente. Eu queria dizer algo reconfortante, mas não quero dar a impressão de que a quero na vida delas. Cordial, até amigável, mas não vou ser estúpido. Ela e Carla conversaram por um tempo também. Eu não escutei intencionalmente, mas pelos pedaços que ouvi e o que me disseram, elas falaram sobre o marido de Carla. Acontece que minha ex foi presa por um arrombamento naquela semana e passou na cadeia. Ela nem sabia que ele tinha falecido até algumas semanas após o funeral e, a essa altura, sentiu que dizer qualquer coisa pioraria as coisas. As coisas foram tão bem quanto poderiam ser esperadas. Carla, as 3 crianças e eu temos passado quase todos os dias juntos e não tenho sido mais feliz em anos. Meu filho e minha filha adoram toda a atenção materna que têm recebido e estou realmente adorando conhecer mais minha pequena sobrinha. A vida está boa, ocupada, mas está boa. Obrigado por perguntar. Eu posso simplesmente copiar e colar isso como minha atualização. Haha, tudo bem, esse foi meu comentário de atualização e nada realmente mudou na semana desde que escrevi. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, ficarei feliz em responder o que puder, quando puder, mas durante esta temporada minha carga de trabalho aumenta drasticamente e não tenho tanto tempo para estar aqui como tinha quando postei pela primeira vez. Estou tão feliz por ter tido coragem de tentar com ela. Eu a amo tanto. Estive tanto tempo sem um parceiro romântico que esqueci como era estar apaixonado ou sentir-se amado. Agora que me lembro, é chocante para mim, não percebi o quão sozinho e miserável eu realmente estava. Quero dizer, pelo amor de Deus, jogamos alguns jogos de tabuleiro ontem à noite, por algum motivo. Isso me deixou ridiculamente feliz. Haha. Última atualização. Já faz quase um ano desde que minha ex-cunhada Carla e eu decidimos começar a namorar. Para quem não está familiarizado com a história, um breve resumo: tenho 2 filhos e fui casado com a irmã dela, minha ex-esposa. Uma combinação de traição, abuso de drogas e abuso infantil acabou com esse relacionamento. A ex fugiu para outro estado com seu amante. Mantive boas relações com a família dela, pois todos ficaram do meu lado. Carla e seu falecido marido se tornaram muito próximos de mim, mas tragicamente o perdemos em um acidente de trabalho. Carla e eu, nos anos seguintes, nos aproximamos, já que nossas filhas são melhores amigas, e eventualmente, ambos desenvolvemos sentimentos românticos um pelo outro. Um ano depois, estamos morando juntos e não poderia estar mais feliz. Atualmente, estamos morando juntos e estamos à procura de uma nova casa. Nossos filhos estão realmente se beneficiando de ter 2 pais por perto para cuidar deles. Nossas filhas começaram a se chamar de irmãs e meu filho as aceitou da mesma forma. Eles basicamente são apenas irmãos normais. É interessante com meu filho. Quando ele está falando com seus amigos ou professor, ele se refere a Carla como sua mãe, mas ao chamá-la ou falar com ela, ele ainda a chama de tia. E nossas filhas fazem o mesmo, já que sou o tio. Isso confunde algumas pessoas que conhecemos, mas sempre é uma história interessante para contar. Não tivemos muito contato com minha ex-esposa desde minha última postagem, embora pelo que ouvimos ela esteja muito melhor, tem um emprego razoavelmente decente, um namorado e está se mantendo limpa. Não gosto de pensar nela sendo reintroduzida na vida dos meus filhos, mas se ela continuar a ser uma pessoa limpa e equilibrada, será muito mais difícil para mim negar a visitação.
caso ela busque isso, não apenas do ponto de vista legal, mas também moral. Nem Carla nem eu esperamos por esse dia, mas as preocupações parecem distantes. Os pais dela pararam de se intrometer em nossos negócios e não tentaram forçar a ex de volta em nossas vidas como temíamos. Nossos filhos passam o fim de semana com eles agora, já que meus dois já faziam isso antes, então Carla e eu podemos passar a noite de sexta-feira e a maior parte do sábado saindo em encontros e tendo algum tempo a sós. Nossos amigos em comum ficaram bastante surpresos com isso e têm sido muito solidários também. Eles tentam ser educados e não mencionar minha ex-esposa, mas de vez em quando isso surge. Principalmente, todos estão apenas felizes por termos encontrado a felicidade juntos. Um lado da família que falhei em mencionar em tudo isso foi a família do falecido marido dela. Como você pode esperar, a filha dela ainda os vê regularmente e eles estão muito felizes e aceitando do relacionamento. O pai dele até me disse diretamente que estava feliz que fosse eu, porque achava que odiaria a ideia de sua nora trazer algum estranho para a vida de sua neta. Falando do falecido marido, Carla e eu conversamos bastante sobre nossos sentimentos e ela até me levou a uma de suas sessões de terapia, porque, apesar de tudo estar indo tão bem e do imenso e maravilhoso amor que temos um pelo outro, a memória e a presença dele sempre serão parte de nossas vidas. Ela decidiu por conta própria que, por respeito a mim, precisava tirar a aliança de casamento, algo que causou muita tristeza. Como você pode imaginar, eu disse a ela que não precisava fazer isso e que, se nos casássemos, ela teria duas mãos. Depois que eu disse isso, ela começou a usá-la em um colar. Ela usa um anel de noivado agora. Não tenho nenhuma história maluca sobre como o noivado aconteceu. Não a surpreendi em algum espetáculo público maluco, mas houve lágrimas, abraços e beijos. Se você tiver alguma pergunta, ficarei feliz em respondê-las. Agradeço a todos pelas palavras positivas de encorajamento. Que história, hein, galera? Essa é uma ótima história de amor, perdas e novos começos. A jornada deste homem e sua cunhada nos mostra que, mesmo após as dificuldades mais difíceis, o amor pode florescer em lugares inesperados. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias como esta. Fique com mais alguns vídeos que tenho certeza que você irá gostar.